Olá, aluno, bem-vindo de volta. Estamos na aula 20 do nosso curso de Excel, aula de condicionais, funções condicionais. Eu estou regravando essa aula hoje, no último dia do ano, porque o Excel teve algumas atualizações que impactam diretamente no conteúdo dessa aula, então achei melhor regravar para ela ficar atualizada já para você. E antes de eu começar essa aula, deixa eu só esclarecer uma pequena dúvida que eu vejo que tem bastante aluno que fica perguntando no espaço da atividade sobre o envio da atividade. Não precisa enviar a atividade quando você terminar, ok? Eu posto a atividade para você praticar, para você fazer, e eu posto o vídeo de resolução. Utilizando o vídeo de resolução, você já consegue acompanhar o que você está acertando, o que você precisa melhorar, e aí você mesmo consegue ajustar. Tá? É bem mão na massa, é bem um conteúdo de autogestão, não precisa enviar atividade, ok? Faça atividade, tire todas as suas dúvidas. Se você tiver dúvida, pergunte no espaço de perguntas. E terminando o conteúdo, você já tem seu certificado, ok? Não precisa enviar atividade. Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Eu preparei uma colinha aqui no PowerPoint para começar a introduzir esse assunto. Funções condicionais, provavelmente você já deve ter imaginado do que se trata, né? Um nome bem intuitivo. Condicionais são funções que utilizam uma condição para trazer um determinado resultado. A função condicional mais famosa, mais conhecida e mais utilizada é a função C, porque ela serve para N situações. Função C, basicamente, é uma condicional na sua mais pura essência. Mas como assim, William? Bom, é simplesmente uma condição. Função C, você vai falar para o Excel. Excel, se isso aqui for verdade, você faz isso. Se for falso, você faz isso. Então, é simplesmente isso aqui. Esse diagrama aqui, ele é um teste. Você vai falar para o Excel. Excel, testa isso aqui. Se for verdadeiro, faça isso aqui para mim. Se for falso, faça isso aqui. A gente já vai entender um pouquinho melhor como que funciona. Imagina a situação de um aluno que ele está se formando e ele já fez as suas provas semestrais ou bimestrais e aquela faculdade ou o colégio dele precisa de uma nota mínima de 6 para aprovar. Então, mesmo sem Excel, o que o professor faz para saber se o aluno foi aprovado? Ele vai pensar, olha, se a nota do João for maior que 6 ou igual a 6, ele está aprovado. Se for menor, ele está reprovado. Então, é basicamente isso que uma função condicional faz. A gente já vai ver isso na prática. Antes, eu vou falar para você um pouquinho sobre outras funções condicionais que são menos conhecidas, mas são também muito importantes e com certeza vão te trazer muito ganho em produtividade. Nós temos 3 funções para trabalhar nessa aula. A função C, que eu acabei de explicar como é que funciona. A função soma-se. A função soma-se, ela também vai ter um critério. Você também vai ter que informar para o Excel qual que é o critério para fazer a soma. Mas a diferença é que ela vai somar determinados valores. Então, imagina que você tem uma lista de compras que a gente está elaborando, né? E você quer que o Excel some todos os valores se eles forem da categoria higiene pessoal, da categoria alimentação. Ele vai somar esses valores, certo? E nós temos a função média-C, que ela vai calcular a média de um intervalo de valores, também considerando algum critério. Então, imagina que você tem uma sala de aula, você tem 30 alunos nessa sala e você quer saber a média dos garotos, dos meninos e a média das meninas. Então, se você tiver uma coluna, nome, fulano da Silva, gênero ou sexo, masculino, feminino, e aí você quer saber, quero saber a média dos meninos. Então, você vai fazer um média se a coluna B for masculino ou a coluna B for feminino. Isso foi só um exemplo, mas a média se dá para você utilizar com qualquer que seja o critério, a categoria, a classe, certo? E a estrutura das funções é essa que você encontra aqui. Então, na função C, você vai falar para o Excel qual é o teste, você vai falar qual é o resultado que esse teste vai trazer se for verdadeiro e o resultado se for falso. Simples. Na função soma-se, você vai falar para o Excel qual é o intervalo onde estão os dados para a utilização do critério, qual é o critério propriamente dito. Então, imagina, na coluna B eu tenho
é a categoria da minha lista de compras, se é alimentação, se é higiene pessoal. Então eu vou falar para o Excel o intervalo, é a coluna B, e o critério. Qual é o critério que eu quero? Higiene, alimentação? E depois eu vou falar qual é o intervalo da soma, que seria, nesse exemplo, a coluna de valores, certo? E eu tenho média se. Média se é bem parecido com soma se. Eu vou falar o intervalo onde estão os critérios. Então, no nosso exemplo da média por gênero, da média por sexo, eu tenho coluna B com sexo, gênero masculino e feminino, e eu tenho o meu critério que eu vou informar para o Excel se eu quero masculino ou feminino, e o intervalo da média, que é a coluna que tem a nota dos alunos. Tá, ok, mas eu estou falando de teste, como que eu digo para o Excel qual é o teste que tem que ser feito? Como que ele faz o teste? Bom, nós utilizamos operadores lógicos. Operadores lógicos são caracteres especiais utilizados para comparar uma coisa com outra. Então, por exemplo, se eu quero dizer que o Excel tem que dar uma mensagem de aprovado para uma nota que seja maior que 6. Então, eu vou colocar a célula que eu quero, por exemplo, A5, B5, igual ou maior que, abre aspas, o número 6. Tá ficando muito abstrato, né? Mas a gente vai agora para o Excel e vai ver isso na prática, como funciona, vai ficar um pouco mais claro. Bom, eu tenho aqui uma planilha, essa planilha ela chama alunos, eu inseri na mesma planilha do nosso controle financeiro de compras, mas é só para exemplificar como funciona a função C, ok? As funções condicionais. Eu tenho aqui uma colinha, vai estar disponível para você, tem lá no PowerPoint também esses operadores, mas é uma colinha só para ajudar você a lembrar. E eu quero colocar aqui uma função que vai me dizer se cada aluno foi aprovado ou reprovado considerando a nota dele. E a minha função ela vai ter que testar se a nota do aluno for maior ou igual a 6. Então vamos lá começar a nossa função sempre digitando igual o nome da função. Meu teste lógico, qual que é meu teste? Eu quero saber se a nota, clico na nota, vai ser maior ou igual. E aí você tem aqui na colinha como que é o símbolo de maior ou igual, tá? Essa chavinha com símbolo de igual depois. Então, maior ou igual a 6, valor se verdadeiro. Então, o que seria se verdadeiro? Se essa nota for maior ou igual a 6. Então, se for verdadeiro, eu vou colocar aqui aprovado, maiúscula, aprovado. Entre aspas, sempre que você quer que o Excel informe um texto, informe um valor, você vai colocar entre aspas, ok? E o valor se falso. Se falso o que é? É se não for, né? Se for maior ou igual a 6, é verdadeiro. Se não for, vai ser falso. E se não for, o que eu quero? Eu quero que o Excel diga reprovado. Aprovado. Fecho aspas, fecho parêntese. Então, João foi reprovado. Carlos, pela nota a gente já sabe, né? Ele tem que ser aprovado. Vou arrastar aqui. Lembra que quando eu arrasto, o Excel ajusta a fórmula. Então, agora ele veio para C5, que é 9, né? E aí, aprovado, 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 reprovado. Então, todos que foram menor ou igual a 6, eu vou dar uma pintadinha aqui só para deixar bem claro. Olha só, que o Excel já testou todos automaticamente. Então, isso foi uma função, foi um pedido que a gente fez muito simples, né? Era só para testar se foi aprovado ou reprovado. Isso no olho a gente já conseguiria identificar. Mas por que a gente conseguiria identificar? Porque nós temos aqui apenas 9 números, 9 nomes. E esses 9 nomes eu conseguiria manualmente aqui identificar. Porém, em uma planilha maior, em uma planilha que a gente tivesse 3.000 resultados, a gente precisaria disso mais rápido. Então, função C está aí para isso, certo? Agora, outra função importantíssima, média se. Quando eu introduzi esse assunto, eu falei para você sobre um exemplo que a gente precisaria calcular a média dos alunos, dos meninos ou das meninas. Aqui eu inseri um campo para a gente trabalhar que vai testar essa função com os alunos aprovados. Então eu vou colocar aqui igual média C. E aqui vai uma dica importante. Em funções que a gente tem acento na palavra, por exemplo, média, se eu escrever sem acento, a função vai funcionar normalmente, certo? Mas é melhor sempre eu colocar o acento, porque o Excel exibe aqui essas dicas
de quais são os argumentos que você precisa inserir. Isso é uma dica, isso ajuda você. E se você insere sem o acento, a função funciona, só que o Excel não exibe essas dicas, tá? Então, sempre que a função tiver acento, como máximo, mínimo, média, média-se, coloque o acento, certo? Então, vamos lá. O intervalo. Qual que é o intervalo onde eu tenho os critérios? O intervalo é a coluna D. Então, vou selecionar aqui todo esse intervalo. Qual vai ser o meu critério? Bom, eu estou pedindo ali do lado a nota média dos alunos aprovados. Então, eu vou abrir aspas e vou falar, Excel, eu quero que o meu critério seja aprovado. Singular, né? Essa ali está escrito singular. Então, ponto e vírgula. E aí eu vou colocar o intervalo onde o Excel vai utilizar para calcular a média. Onde estão as notas para calcular a média? As notas estão aqui. Eu posso selecionar a parte de nota ou posso selecionar só aqui embaixo, tá? Não tem problema. Vou selecionar tudo aqui. Fecha parênteses, dou Enter. Bom, o Excel me disse que a nota média dos alunos aprovados é 7. Bom, só no olho aqui já dá para ter uma noção que ele está certo, né? Porque as notas dos alunos aprovados são essas aqui, são esses 3, certo? Então, eu falei para o Excel, Excel aprovado, média, certo? Excel média se aprovado, né? E as notas são 7, 9 e 6. Se você quiser tirar uma prova real aqui, a gente pode fazer aqui, função média, 7, número 2, 9, número 2, número 3, 6. A média é exatamente o mesmo valor que eu tenho aqui em cima, 7,33. Então, isso é o média-se. Média-se, o Excel vai calcular a média considerando um critério que a gente coloque. Vamos lá para a nossa última função condicional dessa aula. Essa planilha ela foi criada só para mostrar mesmo o que é a função se, o que é a função média-se, mas essa é a nossa planilha lá das compras, né? O nosso controle financeiro. Essa planilha alunos que eu inseri aqui no final é só para exemplificar mesmo essas funções. Mas eu tenho aqui outras planilhas do nosso controle financeiro e na primeira planilha resumo eu tenho aqui esse pequeno quadro que eu inseri para a gente testar a nossa função soma-se. O que eu quero? Eu quero que em cada quadradinho desses aqui, o Excel exiba o total que vai ser gasto em categorias que estão indicadas aqui em cima. Então, quanto que eu gastei de frios e carnes, quanto que eu gastei de limpeza, quanto que eu gastei de hortifruti e assim por diante. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer com a função soma-se. Então vamos lá, que é bem parecido com a média-se. Eu vou clicar na célula onde eu quero que o valor seja exibido, igual soma-se, abre parênteses, coloco o intervalo. O intervalo é o intervalo onde estão as palavras-chave do meu critério. Vou clicar aqui em compras, vou clicar na coluna B, que é onde estão aqui as minhas categorias, certo? Vou colocar ponto e vírgula. Aí, em critério, volto aqui para minha planilha. Em critério, eu vou colocar aqui alimentação. É só clicar aqui em alimentação. Vou colocar ponto e vírgula novamente. Volto para minha planilha de compras, porque agora eu vou falar para o Excel onde que é o intervalo de soma. O intervalo de soma é esse aqui, certo? Então, vou fechar parênteses e vou dar Enter. O Excel somou aqui para mim 300. O que significa isso? O Excel foi lá na minha planilha, pegou aqui tudo que estava escrito alimentação, nessa coluna aqui, tudo que estava escrito alimentação, ele somou utilizando esta coluna aqui, certo? E deu R$300. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fixar a minha coluna B, colocando um cifrão atrás do B, certo? Porque eu vou arrastar essa função para o lado e eu não quero que o Excel arraste os meus... Eu quero que o Excel arraste somente os critérios. Então, por exemplo, quando eu arrastar essa fórmula para o lado, o Excel só vai mudar de alimentação para doces, para enlatados, para hortifruti. Eu não quero que ele mude a minha coluna que está sendo somada. Eu quero que ele continue somando pela coluna J, certo? Então, travei aqui, travei a minha coluna onde tem as categorias e a minha coluna onde tem o intervalo de soma. E vou arrastar.
Então, somando aqui todas as categorias, eu tenho aqui 736, tem que dar o mesmo valor que eu tenho aqui no total. Não está dando 774, deve estar faltando alguma categoria aqui. Alimentação, doces, enlatados, hortifruti, limpeza, frios e carnes. Alimentação, limpeza, frios e carnes. Bebidas, está faltando a categoria bebidas. Então, deixa eu só colocar bebidas aqui. Copiar essa formatação para deixar igualzinho. E puxar para cá. Pronto, agora o meu total está dando R$ 774, que é o mesmo total daqui. Ou seja, o Excel agora está me informando qual é o valor que eu gasto com cada uma das categorias. Ele está fazendo um soma-se e somando utilizando este critério que está aqui em cima. Isso é tudo, nós ficamos por aqui. Espero que você tenha compreendido todos os aspectos das funções condicionais e na próxima aula, na aula 21, nós vamos trabalhar com funções alinhadas e vamos aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, inclusive em condicionais. Obrigado e até a próxima.